Boa noite, pessoal! Vocês já ouviram falar sobre os Emirados Árabes Unidos? Muitas pessoas acreditam que Dubai é a capital, mas na verdade a capital se chama Abu Dhabi. Se você foi uma das pessoas que acreditou a vida inteira que Dubai era a capital dos Emirados Árabes, então fica com a gente até o final do vídeo e descubra um pouco mais sobre esse país. Os Emirados estão localizados na Península Arábica e limitam-se com a Arábia Saudita, ao sul e oeste, ao Catar, a noroeste, ao Golfo Pérsico, ao norte, e a Omã, a leste. Os Emirados Árabes são a junção de 7 federações, sendo elas Abu Dhabi, a capital, Dubai, a federação mais populosa, Sharjah, Wasal, Calmã, Furja, Alman e Al Mokawam. Se somarmos todas elas, teremos um território de mais ou menos 83.600 metros quadrados, um pouco maior do que o estado de Santa Catarina. O país conta com desertos, montanhas, 2 litorais e 700 ilhas, sendo a maioria a criação do próprio homem. O Trópico de Câncer corta o país bem ao meio, por isso podemos ver 2 estações. O verão é quente e úmido, atingindo quase 48 graus Celsius. Já o inverno é relativamente frio e seco, tendo temperatura média de 14 graus Celsius. Mas fala aí, para os curitibanos 14 graus Celsius é bem fresquinho no inverno, né? Bom, com relação ao horário, o país tem a mesma diferença determinada pelo tempo médio de Greenwich, o que significa que não é necessário horário de verão, já que ele completa as 4 horas anuais. Com relação ao Brasil, os Emirados estão cerca de 7 horas à frente do horário de São Paulo. Com relação à população, temos 80% dela formada exclusivamente por estrangeiros. A expectativa de vida é que os homens vivam até 77 anos e as mulheres até os 80. A população ela é formada majoritariamente por homens e é uma população relativamente jovem. Mas e aí, você sabia sobre todas essas informações? Continua no vídeo para saber um pouco mais sobre a história do país. Os Emirados Árabes Unidos tiveram seu início a partir de uma tribo conhecida beduína, a qual foi o principal alicerce da sociedade. Os beduínos viviam em terrenos variados e eram conhecidos como moradores do deserto, os quais se deslocavam entre o mar, o deserto e o oásis. O mar, onde o mergulho e a pesca de pérolas eram as principais formas de sustento, o deserto, movendo-se como nômades por áreas de pastagem para camelos e bois, e o oásis, onde as fontes de água e irrigação permitiam a agricultura de tâmaras e legumes. A tribo era conhecida por sua desenvoltura e independência em face de ambientes hostis, e seu código de hospitalidade continua até hoje entre os Emirados modernos e sua população atual, que demonstra um grande respeito e honra para os hóspedes. O atual estado foi formado a partir de sheikados organizados ao longo da costa sul do Golfo Pérsico e da costa noroeste do Golfo de Omã. Os ingleses entraram em conflito com um clã marítimo cuja influência se estendeu para o lado persa do Golfo. Como resultado, a área se tornou conhecida como a Costa dos Piratas, onde vários navios estrangeiros eram assediados entre os séculos 17 e 19. Os ataques continuaram até 1835, quando os sheiks concordaram em não se envolver em novas hostilidades no mar. Em 1853, a frota britânica impôs um tratado geral de paz em 9 dos sheikados árabes, o qual eles assinaram um tratado em que concordaram com uma trégua marítima perpétua, onde as disputas entre os sheiks e os britânicos passaram a ser encaminhadas a um residente político, o qual era um funcionário público britânico, para sua liquidação. A partir de então, a região ficou conhecida como Estados de Trégua. Em 1968, o Reino Unido anunciou sua decisão de abrir mão do protetorado sobre os 7 estados de trégua, incluindo ainda Bahrein e Catar. Os 9 tentaram formar uma união de Emirados Árabes, mas foram incapazes de concordar com os termos de união. Bahrein tornou-se então independente em agosto e Catar em setembro de 1971. Em 1º de dezembro de 1971, quando o tratado que estabelecia o protetorado expirou, os 7 Emirados remanescentes tornaram-se independentes. Na década de 1930, Abu Dhabi foi um dos Emirados mais pobres, enquanto Sharjah foi o mais populoso e poderoso.
A indústria de pérolas foi devastada pela invenção japonesa da pérola cultivada, criando dificuldades significativas para a população local, com a perda do maior produto de exportação e a principal fonte de renda do país. As primeiras concessões de petróleo foram concedidas em 1939, mas o petróleo não foi encontrado por mais de 14 anos. O Sheikh Zayed de Abu Dhabi viu que a riqueza do petróleo tinha o potencial para transformar seu sheikado, assim como seu país. Após assumir o governo, as exportações de Abu Dhabi começaram em 1962, transformando os mais pobres dos Emirados para o mais rico. Abu Dhabi concentrou em construir sua reputação como o posto mais movimentado comércio da região. Decorrente do grande desenvolvimento de Abu Dhabi a partir do descobrimento do petróleo e sua exportação, Sheikh Zayed tomou posse como o primeiro presidente dos Emirados Árabes Unidos, com o apoio do Estado do Reino Unido. Os hábitos diários adotados pela população nos Emirados é bastante impactada pela religião islâmica. A sexta-feira é o dia mais sagrado e importante para os muçulmanos. Para a religião islâmica, este é o dia que Deus designou para sua adoração e é o dia da congregação, em que os homens se reúnem nas mesquitas para ouvir sobre o Islã e adorar a Deus em comunidade. A demonstração de afeto em público são restritas, sendo beijo público entre casais proibido, assim como andar de mãos dadas ou dar abraços em público. Também não se pode cumprimentar pessoas de sexo oposto com aperto de mão, pois essa é uma proibição religiosa. A língua oficial dos Emirados Árabes Unidos é o árabe, mas, devido à grande presença de estrangeiros que moram nas cidades, o inglês acabou se transformando na língua co-oficial. A Constituição dos Emirados define o país como uma união federal de 7 Emirados criada em 1971. A maior autoridade é o Conselho Federal Supremo, integrado por 7 emíres. O Conselho elege o presidente e seu vice por um período de 5 anos renováveis. O poder executivo é exercido pelo presidente e pelo Conselho de Ministros, e o poder legislativo é exercido pelo Conselho Nacional Federal. E ainda não existem partidos políticos nos Emirados. A economia dos Emirados ainda depende em parte do setor petrolífero, que corresponde a 25% do PIB. Assim, os governos de Abu Dhabi e Dubai criaram empresas estatais para as quais são canalizados os recursos excedentes do setor petrolífero. As zonas francas estabelecidas nos Emirados desempenham um papel especial na implementação das políticas comerciais e de investimentos do governo. Não é cobrado qualquer imposto sobre rendimentos, empresas ou pessoas singulares, e são oferecidas isenções fiscais e financiamentos subsidiados. A moeda local dos Emirados é o dirham, e os Emirados apresentam-se como uma federação, e cada Emirado mantém autonomia sobre o destino dos seus recursos petrolíferos e sobre a política fiscal. Ainda, o sistema bancário ele distingue-se por natureza dual. De um lado, encontram-se os bancos nacionais e estrangeiros que operam dentro de práticas internacionais, e de outro, bancos islâmicos, cujas atividades são coerentes com os princípios da lei islâmica. Podemos considerar os países periféricos como aqueles subdesenvolvidos, passíveis de exploração econômica. Os países centrais são economicamente diversificados, ricos e poderosos. Na teoria dos sistemas mundiais, os países centrais são os países da qual dependem os periféricos, controlando e beneficiando-se do mercado global. Geralmente têm variedade de recursos e localização favorável. Assim, os Emirados Árabes Unidos são uma federação constitucional de 7 Emirados e pode ser considerado periférico, já que sua economia não é diversificada, sendo, como já foi dito aqui, quase que exclusivamente direcionado ao petróleo, sendo considerado um país ainda em desenvolvimento. Isso inclui o fato de ser formado por monarquias absolutistas, em que cada um dos Emirados tem o seu respectivo emir, que compõe o mencionado Conselho de Estado, bem como suas famílias monárquicas. Cabe ressaltar que não somente a riqueza de um país o faz ser central, já que no Oriente Médio, por exemplo, destaca-se o protagonismo de Israel como um país central.
Os Emirados Árabes Unidos têm políticas públicas voltadas para a proteção da população nativa, realizando redistribuição de renda aos naturais de lá e oferecendo serviços públicos de custo subsidiado. É interessante mencionar que há uma política trabalhista que estabelece cotas de emprego para nacionais e a deportação de estrangeiros desempregados. Lá, não há impostos sobre as rendas de pessoas físicas, e cada emirado tem as próprias regras de tributação para pessoas jurídicas, sem incluir impostos sobre ganhos de capital ou valor agregado, o que na prática faz com que somente bancos estrangeiros e companhias de petróleo, gás e petroquímica paguem impostos corporativos. Há uma chamada bonança econômica decorrente da indústria petrolífera, mas também há disparidades regionais, já que os emirados mais ricos, como Abu Dhabi e Dubai, têm os melhores índices socioeconômicos e os melhores serviços, como escolas e hospitais. No geral, os nacionais, bem como os residentes em Abu Dhabi e Dubai, têm elevado nível de renda, mas há muita disparidade entre nacionais e estrangeiros. Porém, é inegável que os recursos petrolíferos dão capacidade para o governo prover a população com serviços sociais de qualidade, tendo um sistema de saúde pública gratuito. O governo também busca oferecer escolas gratuitas, mas uma parcela da população, principalmente os nômades, não tem acesso às escolas. O número de alfabetos equivale a 8,3% da população total. Vimos então que os Emirados Árabes Unidos experimentaram um crescimento econômico notável nas últimas décadas, transformando-se de uma economia baseada no petróleo para uma economia diversificada e dinâmica. Além disso, o país tem se destacado na atração de investimentos estrangeiros, adotando políticas favoráveis e criando um ambiente de negócios atraente para empresas internacionais. O país estabeleceu parcerias globais significativas, posicionando-se como um centro regional de negócios e comércio. Essas parcerias têm impulsionado o crescimento econômico e criado oportunidades de colaboração em diversas áreas. Olhando para o futuro, os Emirados Árabes têm uma visão clara de se tornar uma economia sustentável e inovadora.